Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Sistemas Hidráulicos e Pneumático. Hoje vamos estar iniciando a parte de sistemas eletropneumáticos. Nós vimos lá no sistema, as diferenças dos tipos de sistemas de automação que nós usamos, do pneumático e do hidráulico. Agora vamos ver uma evolução dessa parte pneumática, que é o chamado sistema eletropneumático. Nós usamos esse sistema pela facilidade de fazer programações lógicas, como vocês puderam observar lá, quando usamos mais de 3 cilindros, a complexidade se eleva ao montar um circuito, usamos lá o método cascata, mas mesmo assim não fica aquela coisa fácil de se montar, fácil de se trabalhar, de dar manutenção, etc. Dessa forma, nós usamos o sistema eletropneumático para fazer toda a parte lógica do nosso sistema, e é isso que nós vamos ver agora. Só dando uma revisão, basicamente, os nossos atuadores eletropneumáticos vão ser bem parecidos com os nossos pneumáticos, como a gente já viu anteriormente. Em alguns casos, o nosso pistão, ou êmbolo do nosso cilindro, do nosso atuador linear aí, ele vai ter uma parte magnética lá dentro que vai permitir que um sensor magnético detecte a posição de início e fim desse cilindro. Isso aí já facilita na hora lá de colocar o nosso sensor, né, gente? A gente tinha usado lá válvulas de fim de curso, agora o espaço vai ficar ali bem mais reduzido ao utilizar sensores desse tipo, porque você não vai ter aquelas válvulas enormes lá em comparação a esse nosso sensor magnético. Então, primeiramente aí nos nossos sistemas eletropneumáticos, os elementos de sinais são substituídos por componentes elétricos. Então, todas aquelas válvulas lá de start, as válvulas com relés ou com roletes e com roletes camoteáveis, vão ser substituídos agora por componentes que a gente vai ver durante essa aula. E os elementos de comando podem aí ser acionados por solenoide, que é o que a gente vai usar mais, porque a gente envia um sinal elétrico, o solenoide vai ser ativado e vai conseguir comutar os elementos de comando, que no caso são as nossas válvulas, que nós vimos anteriormente também. Certo, então vamos substituir aí esses sistemas pneumáticos por eletropneumáticos. Então vamos dar um upgrade aí, vamos atualizar os nossos elementos. Primeiramente, temos aí uma válvula de controle 5x2 com duplo piloto pneumático. Como vocês podem perceber aqui, os sinais eram enviados por esses dois lados. Agora nós vamos ter aqui os solenoides. Nessa válvula aqui não aparenta ter as entradas, porque não tem o tubozinho aqui, mas essas entradas estão aqui, viu, gente? Aqui está a entrada 1, aqui está a entrada, a saída de aplicação 2 e 4. Quando eu filmar as aulas de laboratório, vai ficar mais fácil ver a diferença entre essas duas válvulas, mas acaba sendo mesmo parecida, como a gente já viu lá também, a mesma simbologia, todos os nossos componentes vão ter, então bem simples de identificar aí. No caso, essa é uma válvula também de controle direcional 5x2, só que o acionamento é feito por solenoide. As nossas válvulas lá de fim de curso e início de curso, que eram as válvulas de controle direcional 3x2, nós vamos ter agora umas chaves de fim de curso, que não vão ser válvulas, aí para vocês verem, não aparenta nada aqui. Então você não vai usar o ar mais para determinar lá o início e o fim do curso. A substituição aí dos componentes também, quando a gente usa essas válvulas de controle, podemos substituir por sensores. No caso aqui, nós temos sensores capacitivo, indutivo, que a gente vai ver mais na frente, magnético também, que a gente já falou. As nossas válvulas de processamento I/O, nós vamos substituir agora por relés auxiliares, que vai ser bem mais legal a gente fazer a lógica lá de simultaneidade ou de seletora. E a estrutura do nosso sistema eletropneumático vai ser
bem semelhante ao que nós vimos, exceto por alguns pontos. No caso, todos esses componentes aqui vão ser eliminados, né? Vão passar a ser elétricos. Então, no circuito puramente pneumático, nós temos aí uma representação. Esse aqui você consegue fazer o acionamento por essa válvula ou por essa válvula. No caso, como essa aqui está selecionada, qualquer uma dessas duas aqui, você consegue emitir o sinal para comutação. Então, você consegue avançar e recuar o atuador. Então, o nosso sistema eletropneumático ele vai ter uma cara mais ou menos assim, em que você vai ter o seu cilindro atuador lá, linear, né? Vamos ter a válvula de comando, que vai comutar ele para avançar ou recuar, e o acionamento dessa válvula vai ser por solenoide. A alimentação continua da mesma forma, aqui em 1, e o escape em 3 em 2. Aí vocês veem todo esse processo aqui que está desenhado, né? Que temos aí todos os componentes que nós vamos usar e nós vamos ver nessa aula, todos os elementos. E esses elementos vão estar relacionados diretamente com os elementos lá dentro do nosso sistema pneumático, que a gente vai ter que fazer uma conexão. Então, por exemplo, vamos ter os elementos de entrada aí, que vão ser os nossos sensores, que a gente viu aqui atrás, sensores ou chaves de fim de curso. E vamos ter os nossos elementos de saída, que vão ser os nossos solenoides. E o que seria aí a parte dos relés, né? Os relés a gente vai ver mais para frente, mas só para adiantar, todos esses quadradinhos aqui vão ser relés que nós vamos utilizar durante a montagem dos circuitos eletropneumáticos. Então, tendo essa divisão de elementos de entradas, elementos de saída, também teremos os elementos de processamento, que vão ser exatamente esses CDs, que vão fazer toda a lógica que nós queremos. Então, vamos falar cada um deles, vamos dividir eles e classificar aí quais elementos que a gente tem, os de saída, de entrada e de processamento. Começando então pelos elementos de saída, que nós já começamos a falar. No caso, nosso elemento de saída, o que ele vai fazer? Ele vai receber lá um comando por meio da ação muscular, seja lá um sensor ou uma chave de fim de curso com rolete. Você vai usar o atuador para ativar esse elemento de entrada. Eu falei de saída, né, gente? Desculpa, é de entrada. Aí, no caso, vamos ter aquelas ativações lá da mesma forma: muscular, mecânica, eletrônica, elétrica. Então, vamos ter aí, nesses tipos de elementos, as botoeiras, que seriam os botões lá de start, de parada, as chaves de fim de curso, os sensores de proximidade e os pressostatos. Então, por exemplo, as botoneiras, coloquei botoeiras aqui, né? Faltou um N. Seriam, no caso, bem parecidos lá com as nossas válvulas 3x2, que tem acionamento por botão. Só que agora, ao invés de receber um sinal elétrico, você vai ter aqui os fios ligando ao nosso sistema elétrico. Então você consegue apertar esse botão de forma a enviar o sinal para o sistema para fazer alguma ação. Podemos então ele ter aí o botão do tipo impulso ou seletor, que no caso você seleciona lá de um lado do outro, que a gente vai ver também. E também podemos ter ou não trava. No caso aqui, o impulso, você vai só apertar e ele vai ter um retorno, como se fosse um retorno por mola, vai voltar para a posição original. Temos o botão com trava, que aí no caso, para você desbloquear ele, você vai ter que dar um giro, né, para desbloquear. Geralmente é usado principalmente naquela parte lá da NR12 que eu tinha citado anteriormente, que faz parte da segurança de máquinas, né, que o engenheiro mecânico é responsável por isso. E temos as chaves seletoras aí, por exemplo, que você pode girar para um lado ou girar para o outro.
Aí a gente vai fazer uns exemplos depois com esses tipos de botões mais para frente, gente. Certo, mais alguns elementos de entrada, na verdade, né, são as chaves de fim de curso, que vão substituir as nossas válvulas 3x2 lá com acionamento por rolete, que ficavam no início e no fim do curso lá do nosso atuador. Então, podemos ter essas chaves mecânicas, como esse exemplo aqui, ou magnéticas também. E vai funcionar da mesma forma que o fim de curso. O bom é que a eletropneumática é basicamente uma cópia da pneumática, só que melhorada, né? Porque agora você vai ter sistemas elétricos. Temos também os tipos de sensores que nós podemos usar como elementos de entrada. São os sensores magnéticos, que a gente já tinha falado lá anteriormente. Olha como que ele ocupa pouco espaço no nosso sistema. Ele, dependendo do cilindro que você estiver usando, ele já tem até um espaço ali, uma canaletazinha para você colocar esse sensor magnético. Então, você tem um pistão lá com uma barra magnética por dentro. Esse sensor vai detectar se esse nosso atuador está ecoado ou avançado. Aí temos aqui as simbologias desses sistemas, a gente vai ver bastante isso. Se ele estiver nessa posição, está aberto. Se ele estiver nessa posição assim direto, é porque está fechado. Então ele está passando energia ali. Da mesma forma, a chave de curso, mesma forma do sensor magnético. Então, nesse tipo de sensor, nós conseguimos detectar partes que estão lá dentro do nosso êmbolo que tem um campo magnético, ou seja, você consegue identificar esse campo magnético e determinar ali a posição do seu atuador. Geralmente, então, você vai usar para o monitoramento desses cilindros ou válvulas pneumáticas, geralmente mais cilindro que a gente vai usar, e a vantagem desses sensores, desse principalmente magnético, é que vai ocupar pouquíssimo espaço, né, gente? Muito mais legal. Temos aí também alguns que nós vamos usar aqui no laboratório, que são sensores indutivos, que eles vão identificar materiais metálicos a uma distância bem pequena aí, né? A gente consegue identificar aí de 0 a 2 milímetros, então tem que ser bem próximo do êmbolo lá do nosso atuador, na hora que ele está avançando ou retornando. E a simbologia dele é dada por isso aqui. Quando nós chegarmos lá na aula de eletropneumática no Fluid Sim, que vai ser amanhã, nós vamos ver como aplicamos esse tipo de sensor. Aí, todos os nossos sensores desse tipo, eles vão ter uma simbologia bem parecida. Vocês vão perceber. No caso desse aí, o indutivo, já falamos que ele vai detectar materiais metálicos, e essa vai ser a principal diferença dos sensores capacitivos, que os sensores capacitivos vão detectar qualquer tipo de material e vão ter uma distância bem maior também de detecção. A simbologia, como falei, é bem parecida. Vocês vão perceber lá que ele vai ter 3 entradas, uma entrada para o positivo, outra para o negativo e uma para emissão desse sinal. Então, a vantagem do capacitivo em relação ao indutivo é essa detecção aí de outros materiais. Então, você pode usar lá plásticos, madeira, resinas. Então, você não vai simplesmente usar ele para somente detectar ali o avanço ou recuo de um atuador. Se você tiver outras aplicações, você pode usá-los. Por exemplo, detecção do nível de líquidos e sólidos. Por exemplo, se você estiver trabalhando numa área aí de uma empresa de agronegócio que tem os silos lá e você quer saber o nível de silo, o nível do silo, você pode usar um tipo desse sensor para detectar lá se atingiu o nível máximo ou se atingiu o nível mínimo. Temos aí também o sensor óptico de barreira, mesma simbologia, como eu já falei anteriormente.
Ele vai detectar todo tipo de material da mesma forma que o capacitivo, porém não vai detectar aí materiais transparentes. Então, vidros, plásticos aí transparentes, ele não consegue detectar. Por quê? Como ele funciona? Aqui no caso, temos duas partes desse nosso sensor, que seria um emissor, que ele vai emitir a luz, e o receptor. Porém, nos que a gente vai usar, se vocês perceberem aqui, tem como se tivesse duas câmeras aqui embutidas. Basicamente, uma vai ser o emissor, ele vai emitir o raio aí, no caso um sensor óptico ou uma luz mesmo, um sensor infravermelho, desculpe, ou uma luz, e vai receber no mesmo ponto. Então ele vai conseguir refletir no material assim. Quanto mais perto o material tiver, aí ele detecta lá se vai ser ativado ou não. Porém, geralmente também temos esse tipo, que é os dois pontos, né? Que você tem um emissor e um receptor. Quem nunca assistiu aqueles filmes lá de Hollywood que tem vários lasers lá e a pessoa tem que passar no meio? Basicamente, é esse que é o sensor que nós estamos usando. Novamente citando a NR12, temos aí uma aplicação importante para esse sensor, que seria a barreira ótica, principalmente em máquinas ali que vão exigir que a pessoa coloque alguma coisa lá dentro e depois a máquina ative se a pessoa não estiver bloqueando o sinal da luz. Então você consegue ter essa barreira ótica mesmo, né? Você passa a mão, coloca a peça lá dentro, depois tira, a máquina volta a funcionar normalmente. Então, isso aí é uma mão na roda, principalmente para você evitar acidentes na área de trabalho, né? Temos também o sensor de pressão, que vai emitir um sinal elétrico ao detectar um aumento ou redução da pressão, como a gente já tinha visto anteriormente, e acredito eu, lá na, lá na parte de válvulas, eu acho que a gente falou um pouquinho do pressostato, se eu não me engano. Mas aqui vamos ter o pressostato elétrico. Nós também vamos brincar um pouquinho na hora lá de montar os circuitos eletropneumáticos. Aí os sensores mais robustos, quando estiver lá no ambiente fabril, mas vão precisar ter uma robustez maior, né? Aí tem versões lá com pressão diferencial, o gráfico de barra, anticorrosivo, né, para dependendo da área que você estiver trabalhando, o display lá, onde você vai poder ver a pressão que está no seu sistema. Aí depende mais do modelo que você vai usar. Vamos falar agora então dos elementos de processamento de sinais. Geralmente, os elementos que nós vamos utilizar mais quando a gente se refere a essa parte de processamento de sinal vão ser os relés. O que eles vão fazer? Basicamente, você coletou esses sinais elétricos a partir de sensores. Esses sensores vão enviar esses sinais aí para os nossos elementos de processamento. Esses elementos vão processar as informações e vão mandar o sinal lá para o elemento de saída fazer alguma ação. Então, ele vai querer que apresente um comportamento final desejado a partir desse sinal. Aí vamos poder ter relés auxiliares, relés de temporizadores, contadores, que a gente também vai aprender a utilizar eles, mas isso vamos ver também lá na parte quando formos montar esses circuitos eletropneumáticos. Temos aqui também uma imagem mostrando como são esses relés. Os que nós vamos usar não são tão robustos igual esses aqui. Esses aqui são feitos mais para a indústria. Como vocês podem ver lá, tem várias entradas, várias saídas. Os relés que nós vamos usar são uma bancada didática lá da festa. Mas basicamente, esses nossos relés, eles vão combinar os sinais recebidos, aí vamos poder fazer aquela parte de simultaneidade ou seletora, e tem o objetivo aí de energizar ou desenergizar os elementos de saída. A representação desse relé auxiliar, então, que vamos ter, vai ser representada dessa forma, onde vamos ter a entrada de sinal aqui em A1, o relé representado por esse retângulo, geralmente nós vamos dar algum nome K, K1, K2, K3 e assim por diante, e vamos ter a saída aqui em A2. Porém,
esse sinal de entrada ele pode vir de um componente, porém esse sinal de saída ele não vai para nenhum elemento de saída. O que vai acontecer? Esse nosso relé K1 vai estar relacionado aqui com um switch, que seria uma chave. Então, por exemplo, se nós ativarmos esse relé, esse retângulo K1, ele vai conseguir ativar esse nosso switch aqui e fazer a abertura ou fechamento dele. E basicamente é isso que nós vamos fazer lá na parte de montagem de circuitos eletropneumáticos. Esses relés auxiliares vão facilitar quando montarmos a lógica lá do nosso sistema. Basicamente podemos ter chaves ou switches abertos, fechados, ou daqueles lá que tem dois lados, né, comutadores. Certo. Temos outros tipos de relés também que nós vamos utilizar, que são os relés temporizadores e os contadores. Os temporizadores vão ter essa representação. No caso aí, o relé temporizador com retardo na energização vai ter esse X aqui. Basicamente, o que ele vai fazer? Quando você enviar um sinal aqui por A1, ele vai receber esse sinal, contar 5 segundos e enviar o sinal para um switch lá relacionado a ele. Então, por exemplo, temos um switch aqui K1, esse relé K1. No caso aqui, como ele é temporizador, vou colocar KT, né? Aí a gente vai ver lá quando a gente montando o sistema. Quando bater esses 5 segundos, o que vai acontecer? Esse nosso switch vai vir aqui e vai fechar. Então vamos conseguir fazer aí a comunicação dos elementos do nosso sistema. Já o relé temporizador com retardo na desenergização, o que vai acontecer? Ele vai estar energizado já, porém, quando você enviar um sinal para ele, ele vai comutar o sistema rapidamente, né, de uma vez, e vai contar 5 segundos até desenergizar. Então a diferença é essa. Basicamente, o de energização ele vai contar antes de ativar e o de desenergização vai ativar para depois contar. Isso vai ser bem importante lá quando a gente estiver trabalhando com eles. Aí ele vai ter uma cara bem dessa, onde você vai poder ajustar o tempo de retardo. Esse aqui, por exemplo, não tem a simbologia dele, deve estar do lado aqui, mas geralmente esses que nós vamos usar vai ser o do primeiro tipo, o de energização. Temos aí também o relé contador, que é um pouquinho mais complicado, ele vai ter outros contatos. Basicamente, você consegue fazer lá o movimento que a gente fez lá, que a gente estava fazendo de forma infinita, né? O movimento contínuo de avanço e retorno do atuador. Aqui você vai ter a contagem de sinais. Aí, basicamente, você vai ter a entrada da energia, saída de energia por VARA2, o R1 vai contar os sinais e o R2 vai reiniciar a contagem. Nós vamos ver mais em detalhes como funciona esse relé contador quando for montar o circuito. Então, só estou citando mesmo aqui. Tem o relé contador que nós temos lá, não lembro se tem uma interface tão bonitinha assim para operação, mas acredito que tem lá que você pode alterar pelo menos o número de repetições, de contagens que ele vai fazer. Quando eu chegar lá na filmar a aula de laboratório, nós vamos ver mais em detalhe como funciona. Certo, então vamos falar agora dos elementos de saída desses sinais elétricos para os circuitos eletropneumáticos. Esses elementos de saída vão ser que vão receber as ordens processadas pelos elementos de processamento e vão enviar ou realizar o trabalho final. Geralmente, os dispositivos que a gente vai mais usar durante a disciplina são os indicadores luminosos e sonoros, também quanto os solenoides, que vão ser aplicados lá nas válvulas de comando, que vão comutar e fazer o avanço ou retorno do atuador. Então, alguns tipos de sinais que a gente vai usar, sinal
emissor de sinal luminoso, que vai ser indicado por esse símbolo, e o sonoro. Geralmente, quando nós tivermos algum botão de emergência, nós colocamos esses sinais em paralelo. Para, por exemplo, você apertou o sinal ali no seu sistema, na sua máquina, se você estiver trabalhando lá numa fábrica, ele vai dar um alarme de emergência para parar o processo. O tipo de acionamento aí que a gente tinha falado previamente era o muscular, mecânico, hidráulico e pneumático. Agora nós estamos lidando com o elétrico, que vai ser o nosso solenoide. Então, quando a gente estiver trabalhando com a parte elétrica pneumática, vamos ter uma representação bem parecida com essa aqui do lado da nossa válvula. Certo, aí temos algumas diferenciações dessas nossas válvulas com solenoide. Algumas vão ter aí a válvula só de um lado, como por exemplo essas válvulas são 3x2, essa aqui já é 5x2, né? Nesse caso aqui, podemos ter um acionamento por solenoide de piloto interno, ou seja, você vai ter a parte ali também onde o ar vai atuar no nosso sistema, e você pode ter o piloto externo também. Mas geralmente a gente vai usar aí o acionamento direto com a solenoide. E como funciona? A nossa solenoide aí, utilizada nessas válvulas, ela vai ter representação do circuito elétrico dessa forma. Parece bem um relé ali, só que vai ter esse cortezinho. E aqui a gente vai definir lá, ó, isso aqui vai ser o avanço de ar. Então ela vai estar relacionada aqui com o avanço de ar. Depende da nomenclatura também, gente. Tem, como eu falei previamente, tem várias formas de nomear esses elementos do nosso sistema. Aqui no caso, a gente usa a mais, a menos para não confundir. Nesse caso, a gente só vai ter solenoide de um lado, porque estamos lidando com uma válvula 3x2 com retorno por mola. Então, a gente só precisa de um acionamento. Aí por dentro da nossa válvula solenoide, essa figura aqui era para me ter colocado anteriormente também na parte lá que a gente fala sobre válvulas, mas enfim, temos lá a parte da bobina, bobina de cobre, onde você vai ter a energização dela, né? E nessa energização, o que vai acontecer? Ela vai gerar um campo magnético que vai mover esse ímbolo, seja para cima, ou no caso aqui, vai mover ele para baixo, né? Vai superar essa força da mola e quando você eliminar a alimentação, essa mola vai fazer a força oposta e a nossa válvula vai voltar, essa solenoide vai voltar para a posição inicial. Aí no nosso sistema lá podemos ver os elementos de comando, as nossas solenoides aqui colocaram como indiretas, né, mas a gente geralmente vai aplicar elas diretamente. As que a gente usa lá no nosso sistema nem tem essa parte de piloto aqui em cima, tem só a parte da solenoide mesmo. Nós já falamos lá como funciona esse acionamento na parte de válvulas, então quem tiver dúvida pode ir lá dar uma olhada. Aqui é só para apresentar novamente esse elemento que vamos estar trabalhando. Outros tipos de sensores, eu coloquei aqui só para indicar mesmo, para quem tiver curiosidade, temos aí sensores de temperatura, ultrassônicos, fotoelétricos, fibras óticas, laser, de imagens e transdutores lineares. Vamos utilizar eles? Não, por enquanto aqueles lá vão ser, o que a gente citou, vão ser os mais utilizados para as aplicações que nós queremos fazer. Mas aí, por exemplo, na disciplina de controle e instrumentação, quando vocês forem fazer, já tenham em mente aí que a parte de instrumentação está relacionada diretamente a esses sensores. E geralmente a gente associa o sinal, que o sensor ele vai traduzir o sinal, dependendo do que você quiser, por exemplo, sensor de temperatura, ele vai pegar a temperatura ambiente e converter um sinal elétrico, mas nem sempre é assim. Geralmente ele vai pegar esse sinal de temperatura, vamos ter um transdutor
transdutor para converter esse sinal de temperatura em um elétrico. Então, geralmente, o sensor tem essa, vamos dizer assim, concepção, né? Mas são dois elementos aí que se completam. Então, para quem quiser dar uma olhada nisso, ou estiver também fazendo a parte de instrumentação, é uma ótima dar uma olhada nesses tipos de sensores. A gente viu vários exemplos aqui também lá no começo da disciplina, quando a gente falou de sistemas pneumáticos, a parte lá de identificação de cores, de formas, etc. Então, isso aí para quem quiser fazer uma aplicação mais avançada é bem legal, certo? Então, por enquanto é isso. Na próxima aula vamos ver como fazemos essas montagens desses sensores eletropneumáticos. Então, até a próxima.